Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa de estudos bíblicos à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É com muito prazer que a gente está aqui nesse momento para estudarmos a palavra de Deus. Seguimos a continuidade do nosso estudo na segunda carta de Paulo a Timóteo, que estamos dando o título carinhoso de Coragem para Viver. Estamos verificando que o apóstolo Paulo ele estava preocupado com a disposição, com a vontade, com o ânimo de Timóteo para exercer o trabalho dele na obra do Senhor. Ele era um pastor, um jovem pastor, e, como todo pastor, ele também passava por dificuldades, tinha as suas lutas, tinha as suas preocupações. E o velho pastor, o experiente pastor Paulo, ele dava as dicas para o seu jovem aprendiz de como ele pode encontrar coragem para enfrentar os grandes desafios da vida e da atuação pastoral. Eu quero convidar você a seguir essa linha de raciocínio com a gente, a estudar a Bíblia conosco. Nós temos um material que está à disposição dos nossos irmãos e irmãs no nosso blog, tem uma apostila lá, você pode baixar, ela é gratuita e você pode aí compartilhar com quem você quiser e como quiser. Eu também peço a você que se inscreva em nosso canal, curta essa transmissão e compartilhe essa transmissão com seus amigos e familiares em suas redes sociais. Isso é importante para dar relevância ao nosso trabalho, para fazer com que a palavra de Deus alcance outras pessoas e que isso possa fazer bem também para outras pessoas, como tem feito para todos nós, para mim, para você e para todos que têm acompanhado esse trabalho. A nossa igreja, ela já tem realizado esse programa há algum tempo, e essa é a forma que encontramos de poder fazer com que o estudo da palavra de Deus seja acessível ao maior número possível de pessoas. Nossa igreja está reunida ali todos os domingos pelas 18 horas, já de tarde para a noite, na Rua Roma 103. Você é o nosso convidado especial. Fica no bairro de Piratininga, Niterói. Convido você a um dia vir com sua família, assistir um dos nossos cultos, participar de uma de nossas celebrações. Será um momento muito precioso para todos nós, tá bom, gente? Eu vou colocar aqui já no ar, então, a nossa apresentação para que a gente possa fazer a continuidade do nosso estudo de hoje. Coragem para Viver, Estudos nas Cartas Pastorais. Segunda a Timóteo é o texto que nós estamos acompanhando da Palavra de Deus. Se você tem um exemplar da Bíblia, também pode acompanhar nele. E se você não tem, tudo bem, os textos vão estar aqui impressos para todos nós acompanharmos. Nossa aula de hoje vai falar sobre a coragem para ser. Coragem para ser. E esse é um tema que a filosofia, muitos pensadores, inclusive cristãos, têm se dedicado durante o seu trabalho, que é a coragem de assumir quem somos, de olhar para nós mesmos, de encarar a nossa realidade, sobretudo a realidade interior, para podermos experimentar o melhor para a nossa vida. E, claro, a palavra de Deus também nos chama a fazer isso. O nosso estudo vai continuar no capítulo 2, como foi na aula passada, só que vamos dos versículos 14 até o versículo 26, ok? Nossa aula também terá como preocupação falar sobre essa condição que o apóstolo Paulo gostaria que o jovem pastor Timóteo cuidasse dele. Pastores, líderes de igreja, pessoas que trabalham no reino de Deus, entendam isso. Você, eu, precisamos cuidar da nossa saúde mental,
da nossa saúde emocional, cuidar da gente. Alguém tem que cuidar de você, e é você que precisa fazer isso. O apóstolo Paulo diz assim, é um versículo que eu escolhi, eu pensei de vários destes que se encontram nessa passagem, para a gente poder pensar nisso. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o conselho de Paulo a Timóteo, esse belo conselho, né, de alguém que já passou por muitas situações constrangedoras no ministério, que já passou por muitas lutas e agora está vendo o seu jovem aprendiz passar pelo mesmo. Não estranhe, o apóstolo Paulo sabia que Timóteo passaria por lutas, por provas, por decepções e até mesmo por iniciativas fracassadas. Porque é assim que funciona no reino de Deus. O reino de Deus não é um espaço onde tudo são flores, onde as coisas acontecem como se fosse tudo um mar de rosas, sem problemas. Olha, eu quero te dizer uma coisa. A primeira razão para a gente saber que há problemas no ministério do Senhor, principalmente o ministério pastoral, ou em até qualquer outro ministério da igreja, é o fato da gente saber que existe um Satanás. Essa é a primeira e maior razão. Ele não vai dar sossego para os servos do Senhor, para os filhos de Deus, eles não vão dar sossego. Uma vez um jovem pastor estava sendo preparado para o ministério pastoral. Ele fez o seminário e, quando ele tinha concluído o seminário, ele foi convidado para pastorear uma igreja. E aí eu chamei ele em minha casa e disse para ele o seguinte: olha, eu queria te dar um último conselho, a última lição, que talvez você não tenha aprendido durante suas aulas no seminário. Mas eu quero dizer para você uma coisa: exercer o ministério na igreja é ter um relacionamento com Deus, mas muito próximo de Satanás. Satanás não vai gostar disso e ele vai perturbar a sua vida o tempo todo. Daqui por diante, você começa a travar uma luta, é uma batalha constante com as ciladas de Satanás. Pode ter certeza disso, meu irmão. Minha irmã, você que está trabalhando na igreja, você que ama a obra do Senhor, olha, eu fico triste em dizer isso, mas faz parte do nosso trabalho. E nós precisamos alertar a todos e todas que não é fácil, não é mar de rosas. Quando eu procurei o meu pastor, assim que eu me converti, eu procurei o meu pastor e perguntei para ele: pastor, Deus está me incomodando, ele quer que eu seja um pastor. Aí o pastor me disse assim: Irênio, fala com Deus para ele tirar isso da cabeça. Olha, não é fácil. Não vai ter vida fácil, meu irmão. Não vai ter vida fácil. Ser pastor não é fácil. E isso foi há 40 anos atrás, tá bom? Pode ser que alguém diga assim: mas ser pastor é bom, porque ganha dinheiro, né? Um irmão da nossa igreja, né? Ele frequentava uma outra igreja e o filho dele era bem pequenininho, estava começando a aprender a falar. E aí veio visitar a igreja que ele frequentava um pastor que usava um chapelão, um chapéu bem grande, de vaqueiro, né? E ele entrou na igreja, subiu ao púlpito, foi convidado para ir ao púlpito pelo pastor da igreja, e o menino viu aquele chapéu tão bonito colocado assim do lado, enquanto o pastor pregava. O menino subiu ao púlpito, ficou do lado do pregador, pegou o chapéu, colocou na cabeça dele e disse assim: pai, quando eu crescer, quero ser pastor, que passa a semana inteira sem trabalhar e só vem no domingo para a igreja. Há muitas pessoas com ideias equivocadas sobre o trabalho pastoral, não é?
Tem muita gente que acha que é fácil ser pastor. E tem muita gente encontrando essas facilidades, né, para ser pastor, mas não são pastores conforme o chamado de Deus. São algumas coisas que tem até o nome de pastor, mas é algo que difere completamente da proposta bíblica do chamado de Jesus para exercer o ministério pastoral. Então, vamos começar o nosso. Vamos deixar de conversar essas coisas. Desculpa, meu irmão, minha irmã, você está querendo um estudo bíblico para sua edificação, não para seu desânimo. E se Deus está lhe chamando para o ministério pastoral, eu garanto a você, o desafio é grande, mas vale a pena gastar a sua vida no ministério pastoral. Vale a pena. Quem diz isso hoje é um pastor com uma certa experiência de ministério pastoral. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, investir sua vida nisso. Não terá os mesmos resultados de qualquer outra profissão. Se você almeja uma carreira de sucesso, se você almeja realização profissional, conquistar aí o seu meio de vida, o seu sustento, eu digo para você, não siga o ministério pastoral. Mas se você quiser ter uma experiência fantástica de vida, uma experiência de dedicação, uma experiência de aprendizado, de como viver na dependência de Deus, olha, se Deus está lhe chamando, isso é para você. Isso é para você, ok? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Bem, irmãos, nós já temos verificado que conflitos, crise, é coisa que faz parte da vida e, sobretudo, da nossa jornada cristã. Nós já temos verificado isso. O apóstolo Paulo já vinha dizendo isso para o seu jovem aprendiz Timóteo. É inevitável que a gente enfrente crise. É inevitável que a gente enfrente conflitos. E se isso é verdade, o apóstolo Paulo entende que era hora do jovem Timóteo relembrar alguns conselhos antigos, algumas indicações, algumas palavras de admoestação, e que possivelmente poderiam estar esquecidos por causa dos equívocos da vocação ministerial. E até porque a igreja, de um modo geral, o senso comum, não tem obrigação de ter essa compreensão das crises, dos conflitos que os pastores enfrentam de forma adequada. Não tem por que as pessoas entenderem isso. Então, o apóstolo Paulo ele vai fazer conselhos, inclusive, que já foram dados na primeira carta. Se você quiser estudar a primeira carta, não é? Você encontra uma playlist com todo o estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Chama-se Reconstruindo Valores ou Revendo Valores. Eu já não lembro mais qual é o tema aqui, mas fala sobre os valores estudos da primeira carta de Paulo a Timóteo. Dá uma olhadinha lá e você vai ver quais foram os conselhos que Paulo deu a Timóteo. Também no nosso blog tem uma apostila desse material. Você pode baixar também para você. Ela também é gratuita, está disponibilizada, tá bom? Todo o nosso material de estudo está disponibilizado no nosso blog. Então, ele diz assim, o Timóteo, continue a lembrar essas coisas a todos, continue a fazer isso. Lá no começo do capítulo 2, ele disse, olha, o que você aprendeu, compartilha com uma pessoa que você confia, mas não somente isso, lembre tudo isso com as pessoas que estão à sua volta. Advirta-os solenemente diante de Deus
para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. É o que Paulo está dizendo ao seu jovem aprendiz: "Oh, meu caro Timóteo, não se preocupe, não fica discutindo com as pessoas sobre problemas, eles existem, estão aí acontecendo, e tudo que você tem que fazer é relembrar aquilo que numa outra carta e em outros momentos eu já ensinei para você. Então faça isso, aprenda isso, e você faça isso junto com o povo, junto com a igreja, junto com seus irmãos, junto com as pessoas que cooperam com você. Mostre para eles e para elas que você tem uma boa formação, que você está esclarecido, que você está preparado para enfrentar as crises, que você está prevenido contra os conflitos, as tensões relativas ao seu trabalho. E saiba de uma coisa: a melhor maneira de você lidar com a crise é não bater de frente com ninguém. Já basta as situações difíceis que nós temos. Se não for para apaziguar, você não se envolva em discussões de forma alguma, é o que Paulo está dizendo. Como ser uma pessoa, então, relevante no mundo? Esse o tema, a preocupação de Paulo para que Timóteo relembrasse aqueles ensinos sobre os valores do serviço, da vida no reino de Deus, era o fato de que ele precisava exercer um ministério significativo, relevante para a sua comunidade, para as pessoas que estavam à sua volta, para o contexto em que ele vivia. As pessoas tinham que entender que ele tinha um papel importante, que o trabalho dele fazia sentido e que havia pessoas que estavam sendo observadas, estavam observando a ele no exercício do ministério. Então, há duas coisas que Timóteo precisava fazer. E essas duas coisas são coisas que nós podemos fazer também para nos tornarmos relevantes no trabalho que temos que fazer em nossa igreja, em nossa família, em nossa sociedade. Há duas coisas que todos nós podemos fazer. A primeira delas é assumir uma identidade como servo de Deus. É, Você não precisa ser identificado como pastor, pelo cargo que tem, mas você precisa ser reconhecido pelo fato de você ser um seguidor de Jesus, por você ser um servo de Jesus. Olha, meu irmão, que você que é pastor, lembre-se disso, você não é funcionário da igreja, você é servo de Jesus. Você é irmão do louvor, você não está fazendo o louvor para uma empresa, você está fazendo o louvor para o reino de Deus. Você é um servo de Jesus. Minha irmã, meu irmão, que trabalha em qualquer cargo na igreja, seja na escola bíblica dominical, seja na recepção, seja na limpeza, seja na cozinha, onde quer que seja, você não está ali fazendo as coisas para os outros simplesmente. Você está fazendo primeiramente para o Senhor Jesus. É para Ele que nós servimos. Ele é o nosso Senhor. Ele é o meu patrão e é para Ele que eu sirvo. E isso precisa ficar bem claro. Assuma essa identidade. Que todas as pessoas olhem para você, digam: olha como ele faz o seu serviço bem feito para o seu Senhor Jesus. Olha como ele é dedicado no serviço do Senhor. Olha como ele tem entusiasmo. Olha como ele se empenha para fazer o melhor para o seu Senhor. Esse sim é que é digno de toda a honra e toda a glória. Nós precisamos ser identificados com isso. A nossa identidade é de servos de Jesus. Em segundo lugar, é necessário que a gente aperfeiçoe cada dia, porque o que você aprendeu numa determinada época ficou para trás. Você precisa renovar o seu aprendizado. O aprendizado é constante. Uma certa vez, uma irmã que estava na nossa igreja, nós temos uma congregação, e aí aquela irmã dizia: pastor, eu já sei tudo aqui na igreja, já aprendi tudo.
eu não tenho mais nada o que aprender aqui. Eu queria trabalhar mais. Acho, ok, vamos fazer o seguinte, na congregação está precisando de uma professora da escola bíblica dominical. A senhora quer servir? Aí ela ficou tão feliz. Aí disse, deixa comigo, eu vou fazer. E aí a irmã foi o primeiro domingo, foi o segundo domingo. No terceiro domingo, ela me procurou e disse: Pastor, eu não estou preparada, eu preciso aprender mais. Sabe por que que ela entendeu assim? Porque o ministério, o serviço no reino de Deus tem demandas que nós não percebemos. E que é só na dependência de Deus, só nesse aprendizado constante, renovado, nessa forma constante da gente se atualizar e permanecer aprendendo, é que a gente vai se aperfeiçoar. Então, precisamos nos aperfeiçoar constantemente na aplicação do ensino bíblico à vida. Tem muitas pessoas na igreja que conhecem muito de Bíblia, mas não sabem como viver a Bíblia no seu dia a dia. Tem muita gente que lembra versículo para isso, versículo para aquilo, sabe onde estão os textos, mas não sabem como colocar em prática na sua vida. Uma vez uma irmã me pediu, pastor, quais são os versículos que tratam sobre o problema do aborto? Aí disse, olha, espera um pouquinho que eu vou tratar. Não tem passagem na Bíblia sobre isso, viu mesmo? Diretamente não. Mas tem alguns textos que são importantes. Aí eu falei para ela, olha, mas espera um pouquinho que eu vou lhe passar. Passou uma semana, eu não encaminhei para ela nenhuma lista de versículos. Passou a segunda semana, ela também não me perguntou nada. Quando chegou na terceira semana, eu perguntei para ela, e aí, resolveu aquele problema dos seus versículos sobre o aborto? Aí disse, não, pastor, o senhor resolveu? Aí ele disse, olha, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que a Bíblia trata desse assunto de maneira amorosa, ela respeita a vida e ela entende a fraqueza, os problemas, os pecados de todos e todas, e não imputa a ninguém nenhum pecado. Aí disse, o que é isso, pastor? A notícia ruim é que não tem nenhum versículo específico sobre o aborto. E aí eu percebi o que ela queria. Ela queria apenas uma polêmica, ela queria fazer aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo, evitar discussões, debate. Não é disso que a gente precisa, meu irmão. Não é disso que a gente precisa, minha irmã. Uma vez me pediram para falar sobre ética numa reunião de mulheres. Pastor, fala sobre ética. Aí eu falei sobre ética, porque eu estudo ética na filosofia. E aí fiz aquela aula sobre ética, sobre o dever moral, de respeitar o próximo, de amar o próximo, de cuidar das pessoas, de assumir uma identidade de cristão, ser como Cristo no mundo. E aí as pessoas ficaram muito tristes, porque elas não queriam uma palestra sobre ética, elas queriam uma palestra sobre moralismo. Tem muita gente que confunde isso, que acha que a Bíblia tem que reger a sociedade como rege a vida da igreja. Não, de jeito nenhum. O que vale para a igreja nem sempre está valendo para a sociedade. A sociedade é laica, a sociedade ela se rege por outros paradigmas. A igreja, sim, a igreja que precisa ter prudência, sensatez para fazer com que o ensino bíblico que ela ministra seja aplicado à vida. Olha, gente, isso é muito difícil fazer, viu? Se você quer saber como é que se deve estudar a Bíblia, também tem no nosso, na nossa página uma série de estudos bíblicos sobre interpretação bíblica. Quer aprender sobre isso? Veja lá. E também temos no nosso blog várias apostilas sobre como estudar a Bíblia, para a gente não entrar nessa enrascada que os moralistas vêm jogando à igreja, colocando para a igreja uma pauta moral, dizendo que é bíblica, mas, na verdade, precisa de uma interpretação, de uma aplicação deste ensino às formas de vida.
E nem sempre aquilo que valia para 100, 200 anos atrás tem validade para os nossos dias atuais. Precisamos ter essa sensibilidade de compreender que a palavra de Deus, ela se faz nova a cada época, ela se renova no nosso coração, abre os nossos horizontes, abre a nossa maneira de compreender a vida. E se eu não aplico esses ensinos à minha vida, se eu fico apenas naqueles conceitos aferrados de anos atrás, que são anacrônicos, né? Essa é a palavra certa, né? Que são anacrônicos, desatualizados, eu tenho problemas de relacionamento, sim. E o Senhor não me chamou para isso, o Senhor nos chamou para renovarmos nossa maneira de entender o mundo, entender a vida e entender como a palavra de Deus se enquadra nisso. Por isso que vem o conselho de Paulo, né? Olha, você, Timóteo, tem que ser um obreiro aprovado. Você tem que passar por uma prova. Você tem que passar pelo teste, pelo crivo da validade do ministério. Se o seu ministério é relevante para hoje, você tem que passar pela prova se o teu ministério é para os dias atuais. Então, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que você é uma pessoa fiel, fiel ao seu compromisso com Deus, de amar o seu próximo, de colocar a sua vida a serviço do reino, para o bem de todos e todas. Se não for para isso, seu moralismo não serve para nada, seus conceitos morais não resolvem coisa nenhuma e você está sendo um empecilho para o progresso do reino de Deus no mundo. Pode acreditar nisso. Muito bem, meus irmãos, passando adiante. Qual era a tarefa de Timóteo? Para que Timóteo estava sendo aconselhado ali por Paulo? Timóteo tinha um dever. Ele, como ministro da igreja, o seu dever era pregar o evangelho. Esse era o trabalho essencial do ministério de Timóteo. E a gente entende que, guardadas as devidas diferenças, essa é a missão de todo cristão. O pastor apresenta a mensagem do evangelho de um modo, mas os cristãos, de um modo geral, apresentam de um outro modo. Mas a mensagem é a mesma. Os professores da escola bíblica apresentam de outro modo. Os líderes de organização, os líderes de pequeno grupo, também têm seus modos de apresentar, mas a mensagem é a mesma. Então, Timóteo é alertado para que o exercício dessa tarefa, que é de pregar o evangelho, não seja vítima de um equívoco. Não seja vítima de um equívoco. Então, o exercício equivocado dessa tarefa torna-se um grande prejuízo e um grande desastre para a fé, quando você não sabe como pregar o evangelho. Eu vi um vídeo agora, esses dias, de uma senhora que entrou num vagão de trem. E ela, então, saía pregando como se estivesse no púlpito da sua igreja. Olha, nada contra pregar o evangelho no público. Ok, mas existem formas diferentes de fazer isso. E aí os passageiros do trem ficavam chateados, alguns reclamavam e outros defendiam a pregadora. Não é necessário a gente passar por isso, mas a gente precisa entender que as pessoas são livres dentro de um vagão de trem para poder irem para... Elas não estão ali para serem incomodadas na sua viagem. Elas estão ali para poderem serem acolhidas e amadas, não para ouvir aquele discurso moralista, agressivo, que aquela senhora fazia ao apresentar a mensagem do Evangelho, lembrando do castigo eterno, do fogo que está para vir sobre os malvados, etc. Não tinha nada a ver aquilo, né? E na época do apóstolo Paulo, junto com Timóteo,
a igreja já começava a conviver com esses ensinos equivocados. Com essa maneira, muitas vezes atravessada, eu vou usar uma palavra aqui que pode ser até ofensiva, mas me desculpem por isso, que é uma maneira tacanha de entender o evangelho, tá bom, gente? É uma maneira assim, meio que obtusa, meio que negacionista, né? Do qual o papel do evangelho para o mundo. O que o evangelho significa para o mundo? O evangelho não significa para o mundo uma mensagem de perdição, mas uma mensagem de salvação. É a mensagem do amor de Deus. A boa notícia é boa notícia, não é má notícia, né? A boa notícia a ser anunciada é o fato de que Deus ama a todos e todas e acolhe ao mais vil pecador como o seu filho na pessoa de Jesus Cristo. Então, a igreja já começava, naquela época, a enfrentar os primeiros conflitos, os primeiros desafios dos falsos ensinos da fé. Paulo dá, então, algumas dicas, algumas orientações sobre como lidar com pessoas que ensinam práticas equivocadas de fé, práticas estranhas à fé, práticas estranhas ao Evangelho, que são chamados por Paulo de falsos mestres. Como é que eu lido com falsos mestres? Então, ele dá uma sequência de informações importantes. A primeira é dizer, gente, evite discussão. Discussão não leva a nada. Tem um falso ensino na igreja. Você não vai fazer isso. Uma vez estava numa palestra de jovens e um jovem veio falar sobre outros grupos, como se fossem religiosos, de seitas e tal. Tipo assim, maçonaria, Rosa Cruz, essas coisas todas. Aí começar a falar que isso era do diabo, que não sei o quê, que eram falsas religiões. Aí eu disse, olha, meu filho, por favor, nós não falamos mal de religião nenhuma, de crença nenhuma, de ideologia nenhuma em nossa igreja. Nós aqui não falamos mal de nenhuma ideologia. Nós não estamos dedicados a isso, não discutimos esse assunto na nossa igreja, ok? Então, evite discussão, gente, evite debater essas coisas. Quem é que está certo, o católico ou o protestante? Evite essa discussão. Quem é que vai para o céu? O presbiteriano, o pentecostal, o neopentecostal ou o batista? Não, meu, não evite essa discussão. Eu deixei o metodista de fora e o luterano também. O anglicano, então, coitado, nem foi lembrado. Não, mas evite essa discussão, meu irmão, evite essa discussão. Paulo diz assim: evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Evite essa discussão em quem você deve votar, quem é que é de esquerda, quem é que é de direita, quem é que disso, quem é que está certo, quem é que está errado, quem é que está fazendo bem, quem é que está fazendo mal. Não discuta sobre isso. Faça a sua parte. Faça o que é seu, o que a tua consciência manda. É isso que a palavra de Deus nos ensina. A segunda coisa é evite os maus exemplos. Maus exemplos. Tem muitos na igreja, muitos maus exemplos na igreja. Paulo diz assim: o ensino deles alastra como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Esses dois crentes eram maus exemplos na igreja. E aquilo que eles ensinavam da igreja minava os relacionamentos, a comunhão, o trabalho da igreja. Você já conhece gente assim na igreja, não conhece? Então, evite esse tipo de relacionamento, cuidado com eles, cuidado com pessoas que fazem isso na igreja, que querem discutir questiúnculas na igreja, que querem tratar de assuntos corriqueiros e não entre nessa linha de discussão. Lembre-se disso.
Deus não está precisando de defensores. Viu, meu irmão? Deus não precisa de advogado de defesa. Deus não precisa de um escudo protetor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele precisa, sabe de quê? De testemunhas, de gente que demonstre que a graça faz diferença em sua vida. Essa é a preocupação de Paulo. Olha, Timóteo, você como pastor, evita ficar discutindo com as pessoas, discutir política. Bom, mesmo que você seja flamenguista, mas concorde que os outros times também têm seus valores, reconheça o valor deles. Saiba que num campeonato todos e todas são muito importantes para a festa do esporte, para o sucesso do esporte como um todo. Pense nisso, meus irmãos, antes de você entrar numa discussão acalorada, de ficar brigando por princípios, por ideologias. Pense nisso antes de você se gastar por isso. Não discuta. Você não é um defensor de causa nenhuma. Você é uma testemunha do Evangelho da Graça. Paulo diz assim a Timóteo: o firme fundamento de Deus permanece inabalável. Podem fazer o que for, falar o que for. Sou disso, sou daquilo. Não tem problema. O que a palavra de Deus diz é uma coisa só. O fundamento permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Isso elimina qualquer discussão. Uma vez estava na igreja e estava ensinando e disse uma coisa que é da minha crença, eu creio nisso, que nós não conseguimos determinar, dizer, se uma pessoa foi para o céu ou foi para o inferno. Eu não consigo dizer isso. Eu não sei quem foi e quem não foi. Eu só posso dizer quem foi. Quem foi é quem tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida durante o tempo da sua vida aqui. Mas a pessoa morreu sem Cristo, pastor, morreu no mundo. Eu não sei o que ela fez no último momento, no suspiro final, que Deus sempre dá uma chance. Eu não sei. Eu não sei, porque o Evangelho está lá dado, ela pode ter se lembrado, o Espírito de Deus pode ter trabalhado, pode ter feito uma grande obra restauradora e trazido essa pessoa à luz do Evangelho, à luz da graça. Eu não sei em quem tomou essa decisão no final, eu não posso dizer isso. Eu só posso dizer de quem declarou para mim: eu entreguei hoje minha vida a Jesus. Isso eu tenho certeza que está no céu. Aí eu lembrei, a pessoa achou que não pode ser assim, porque a pessoa está no mundo, porque vai para o inferno mesmo, está no mundo, vai para o inferno. Ok, minha irmã, mas olha, eu quero te dizer que quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter 3 surpresas. A primeira surpresa é que eu estarei lá. Essa é a primeira surpresa. A segunda surpresa é que quando eu chegar lá, eu vou encontrar gente que eu nunca imaginava que poderia estar no céu. E a terceira surpresa é que quando eu chegar lá, eu não vou encontrar muitas pessoas que eu achava que deveria estar lá. É isso, meus amigos. O Senhor é que conhece, não sou eu nem é você. Deus não deu essa autoridade de julgar a ninguém, né? Quem é que pertence ao Senhor e quem não pertence. Nós não temos esse poder, não temos essa autoridade, essa permissão. Outra coisa que é preciso que a gente entenda é o seguinte: o que é que eu tenho que fazer? Afaste da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Olha aqui, sabe o que você tem que fazer? Você é de Jesus? Você, minha irmã, é de Jesus? Você, meu irmão, é de Jesus? Então afaste-se da iniquidade.
Afaste-se do pecado, afaste-se da maldade, afaste-se do ódio, afaste-se da mentira, afaste-se das coisas perniciosas, afaste-se daquilo que não corresponde à graça de Deus na sua vida, entendeu? É isso que nós temos que fazer. Não é ficar julgando o outro, porque o outro está fazendo isso, porque o outro está fazendo aquilo. Não, cuida de você, cuida da sua vida. Afaste-se do mal. Cuide de ter uma vida santa na presença de Deus. Então, pastor, mas qual é a atitude correta que eu devo ter diante de tanta gente que fica ensinando coisa errada na igreja? Falsos ensinos. Gente dando lição equivocada. Mas pastor, eu não aprendi assim. Ok, pode ser que tenha aprendido errado. Mas como é que a gente lida com esses falsos ensinos? Como é que a gente faz? Aí o Paulo vai dar uma sequência de orientações. A primeira é: apresente-se diante de Deus como um instrumento útil. Se preocupe com isso. Para que você serve na igreja? O que você pode fazer de bom para as pessoas que convivem na igreja? Não precisa ser o certo, nem aquilo que você entende como moralmente correto. Não, não se preocupe com isso. Eu quero saber o que é que você pode fazer, em que você pode ser útil, em que você pode ser útil. Paulo diz assim a Timóteo: numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Aqui tem 3 coisas muito importantes que Paulo nos diz. Paulo diz que na igreja tem vaso de tudo quanto é tipo. Há uma pluralidade de vasos e de instrumentos na igreja, variedade de pessoas, diversidade de tipos de gente. Alguns parecem com prata e ouro, outros parecem mais simples, mais humildes, como a madeira e o barro. Mas olha, meus irmãos, precisamos lembrar do seguinte: assim como tem essa diversidade, também tem a diversidade dos vasos, dos instrumentos ou das pessoas que honram a Deus e as pessoas que envergonham o Evangelho. Tem também isso na igreja. Eu quero saber para que você serve. Você é um vaso para honra ou um vaso para desonra? É você, não é o outro. Esquece o irmão. Pensa em você. Você serve para quê? Para honrar ou para desonrar? Você é uma pessoa preparada para toda boa obra ou você deixa muito a desejar? É isso que Paulo está dizendo a Timóteo. Lembre-se, você precisa se preocupar em ser o vaso para a honra, santificado, preparado, útil para servir ao Senhor em qualquer ocasião. Segundo o conselho de Paulo a Timóteo para lidar com os falsos ensinos, cuide da sua integridade. Integridade quer dizer inteiro. Cuide de você todo. Sabe o que significa isso? Cuide da sua mente, da sua saúde mental. Cuide do seu coração. Cuide das suas emoções. Cuide da sua saúde física. Cuide dos seus relacionamentos. Tenha uma vida íntegra na presença de Deus e na presença dos seus irmãos. Olha o que Paulo diz: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Você precisa ser uma pessoa justa, que pratica a justiça. Você precisa ser uma pessoa de fé, cheia de amor, de paz no coração. Precisa se aproximar das pessoas que também agem dessa maneira e que você se identifica com elas.
Faça isso. Em terceiro lugar, procure ser amável para com todos e todas. Gentil, agradável, bondoso, bondosa. É isso que a gente precisa ser. Ser uma pessoa polida, ser uma pessoa educada, ser uma pessoa mansa, ser uma pessoa que é capaz de agradar o outro. Às vezes até abrindo mão dos seus próprios gostos, de suas próprias vontades, para poder ser uma pessoa mais dócil, ser uma pessoa mais gentil. Diz o apóstolo Paulo: evite as controvérsias tolas e fúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar. Acho que tem muito pastor midiático aí, não é? Tem muito obreiro que fica apontando o dedo assim para o outro, chamando disso, chamando daquilo, inclusive com palavras impróprias para estar nos lábios de um pastor que proclama o amor de Deus. É preciso lembrar disso ao servo. Olha, gente, vou repetir aqui, viu? Ao servo do Senhor não convém brigar. Eu estava aqui já com o meu dedo, né? Não, não, não. Vou recolher o dedo aqui. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser o quê, meus irmãos? Amável para com todos, aptos para ensinar, paciente. Acho que todos nós precisamos aprender um pouquinho disso, né? Todos nós precisamos exercitar. Até eu mesmo, não estou me apresentando aqui como o suprassumo da paciência. Tem coisas que passam pela minha cabeça, meus irmãos, minhas irmãs. Uma vez estava num retiro de pastores. E aí começaram a jogar bola. E foi futebol, né? Futebol de pastor é igual ao futebol de todo mundo. E aí um grande obreiro da nossa denominação, quando acabou o futebol, o pessoal foi tomar um banho, aí fomos todos almoçar. Aí na fila do almoço, o pastor soltou uma piada. O bom desse futebol é que nós fazemos com a bola aquilo que gostaríamos de fazer com a cabeça de algumas pessoas. Olha, eu achei bastante agressivo aquilo, achei bastante forte. Mas é isso, mas muitas pessoas às vezes até têm que se recolher o seu sentimento de rancor, de mágoa, o seu ódio, sua ira, para poder criar um ambiente pacífico. Mas não faça isso não, faça isso de bom coração. Ser amável é ser de dentro para fora. Não é só manter uma aparência, mas trabalhar o seu interior para que essas coisas que agridem, que ofendem, que existem, né? Existem coisas que nos tiram do sério mesmo, para que elas não nos façam mal, que não se alojem como amargura no coração da gente, que a gente se coloque em condições de dar uma palavra de vida para quem precisa de vida. Que a gente saiba exercitar a paciência para saber esperar o momento certo para dar o nosso testemunho como cristãos e cristãs no mundo em que nós vivemos. Quarta atitude, haja com mansidão. A mansidão é uma das virtudes cristãs mais difíceis de serem praticadas. A mansidão é o exercício da paciência. Uma vez, um jovem seminarista, quando tentou explicar essa palavra para a classe da escola dominical, ele disse assim: mansidão é a arte de deglutir batráquios. Aí, mas o que é isso, meu irmão? É a arte de engolir sapo, meu irmão. É isso que é mansidão. É você saber engolir sapo, saber deglutir batráquios. Nós precisamos exercitar isso mesmo. Tem alguns sapos que precisam ser engolidos. Eles não podem ficar aí pulando por aí, não. Eles têm que ser tolerados de maneira muito paciente, amorosa. E aquele que está à frente, aquele que serve, muitas vezes tem que relevar muita coisa, porque às vezes o outro está aprendendo,
o outro ainda está se aperfeiçoando, e a gente precisa saber compreender as razões do outro. Uma vez no trânsito, alguém passou por mim em altíssima velocidade. E eu fiquei chateado, porque colocou em risco, né, a vida de muitas pessoas. Aí o pastor que estava no meu lado no carro disse: ele deve ter um motivo muito sério para ter que fazer isso. Foi o que ele disse. E eu passei então a entender que as pessoas que cometem certos desatinos no trânsito podem estar buscando algum tipo de cuidado, algum tipo de atenção, ou ter um motivo muito sério para fazer aquilo de forma tão grave. Isso é mansidão. Foi uma das lições de mansidão que ficaram para o meu coração. Paulo diz a Timóteo: você deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Há muitas pessoas que agem como verdadeiros instrumentos de Satanás na igreja, às vezes para confundir, e às vezes não é nem o irmão que está ali, mas ele está tomado por um equívoco tão grande, por uma influência tão grande das artimanhas malignas que acabam cometendo desatinos. Então a gente tem que ter aquela dose redobrada de paciência para poder entender as razões do outro. Para a gente concluir essa palavra tão importante, são tantos cuidados, não é? Parece que tão pequenos, coisas tão miúdas, mas que acabam se tornando tão relevantes para o serviço do Senhor. Ser um cristão, meus irmãos, não é fácil, não. Envolve muita responsabilidade. Ter um compromisso no reino de Deus, na vida da igreja, é somente para pessoas corajosas, que têm coragem de ser esse cristão desse jeito. Cristão de qualquer maneira, cristão que age de forma irresponsável, isso é fácil. Agora, um cristão responsável, coerente, comprometido, com disposição de compromisso, isso é muito difícil, meus irmãos, muito difícil. Mas olha, meus irmãos, como é necessário, como é necessário. Por isso somos encorajados o tempo todo pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, a sermos como um vaso útil para a vida das pessoas. Nós precisamos ser isso, ser um vaso de honra, uma pessoa útil para o reino de Deus. Eu quero encerrar essa palavra deixando a lembrança do versículo 21, que nós acabamos de ler. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Se você conseguir fazer isso, meu irmão, é muito difícil, viu? Eu garanto já, desde já. É muito difícil, mas é compensador. Isso é sinal que você já está no caminho da preparação e poderá ser um instrumento vivo nas mãos do nosso Deus. Amém? Queria convidar você a termos uma palavra de oração juntos aqui. Feche os seus olhos onde você está. Ore ao Senhor comigo. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã de estudo da Tua palavra, da gente poder estar juntos aqui nesta ocasião, refletindo sobre os ensinos de Paulo a Timóteo, sobre o preparo para o exercício do Teu ministério. Nós queremos, ó Deus, colocar a nossa vida à disposição do Seu reino e pedimos ao Senhor que o Senhor nos capacite a sermos vasos úteis para a Tua obra, vasos que honram ao Senhor, vasos que dignifiquem o Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém.
Bem, irmãos, estamos chegando ao final do nosso estudo bíblico. Quero convidar você a conhecer a nossa igreja a qualquer hora dessa. E conhecer aí os outros vídeos do nosso canal. São tantas mensagens já, eu estava observando, desde a pandemia, nós alimentamos o nosso canal com mensagens edificadoras da palavra de Deus, e ela tem trazido tanta bênção para tantas pessoas. Compartilhe essas transmissões, compartilhe nossas mensagens, comente e se inscreva no nosso canal, curta, será muito importante sua interação conosco durante esses momentos de formação que nós temos. Amém? Logo mais, então, às 18 horas, estaremos no nosso espaço, na Rua Roma 103, bairro Piratininga, Niterói, e a mensagem será gravada e depois colocada na nossa página, aqui em nossa página, nossa igreja. Que Deus abençoe a todos e todas. Tenham um domingo de paz e de alegria na presença do nosso Deus.